Como saber a vontade de Deus para a sua vida? Devocional matinal e oração. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Deus há de te abençoar com os nossos vídeos. Saber a vontade de Deus para a sua vida não é algo que acontece de forma automática ou em um instante. Pelo contrário, é o resultado de um relacionamento contínuo e profundo com o Senhor. A Bíblia nos instrui a buscar a Deus diariamente, pois é nesse caminhar constante que Ele revela seus planos para nós. Em Mateus 6,33, Jesus nos lembra: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Esse versículo destaca uma verdade poderosa. Quando buscamos a Deus acima de tudo, Ele nos orienta e cuida de todas as outras áreas de nossas vidas. Assim como um relacionamento humano exige tempo, atenção e diálogo para crescer, nosso relacionamento com Deus também precisa ser nutrido diariamente. Isso significa separar momentos a sós com Ele, para oração e leitura da Sua palavra, abrindo nossos corações e permitindo que Ele nos fale. A oração de Jesus em Mateus 6,11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É um convite a depender de Deus dia após dia, buscando sua provisão e direção não apenas para as necessidades físicas, mas também espirituais. Muitas vezes queremos saber o plano completo de Deus, mas Ele nos chama a viver um dia de cada vez, confiando na sua sabedoria e soberania. Como Provérbios 3, 5, 6 nos ensina, devemos confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Em todos os nossos caminhos, devemos reconhecê-lo, e Ele endireitará as nossas veredas. Quando colocamos Deus no centro de tudo e buscamos Sua presença diariamente, Ele abre nossos olhos para ver a direção que devemos seguir, mesmo que nem sempre entendamos de imediato. Este hábito diário de buscar a Deus cria uma intimidade profunda. À medida que crescemos nesse relacionamento, começamos a discernir Sua voz com mais clareza, seja nos momentos de paz ou nas tempestades. Lembre-se, o Deus que chama para segui-lo também promete guiar seus passos. Quando Jesus nos chama a confiar nele, Ele está nos dizendo para confiar não apenas nas coisas grandes, mas também nos detalhes cotidianos da vida. Por isso, se você deseja saber a vontade de Deus para a sua vida, comece por buscar a sua presença todos os dias. É na constância da oração, na leitura da Bíblia e na comunhão com o Senhor que Ele nos revela, pouco a pouco, o seu perfeito plano para nós. Quando falamos em conhecer a vontade de Deus para nossas vidas, um dos maiores desafios é abrir mão dos nossos próprios planos e entregá-los nas mãos do Senhor. Muitas vezes, queremos definir nosso próprio caminho, traçar nossos sonhos e metas, e depois pedir a Deus que simplesmente abençoe o que já decidimos. Mas a verdadeira entrega significa confiar que Deus conhece o melhor para nós, mesmo quando isso envolve abandonar ou mudar nossos próprios desejos. A palavra nos ensina em Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Esse versículo nos convida a colocar todas as nossas decisões e desejos diante de Deus, confiando que Ele nos dará sucesso, mas segundo o seu propósito. O grande erro que muitos de nós cometemos é querer que Deus se ajuste aos nossos planos, em vez de ajustarmos os nossos planos à vontade dEle. Quando entregamos verdadeiramente nossos planos a Deus, estamos, na verdade, rendendo o controle. Isso pode parecer assustador no início, especialmente se gostamos de ter tudo sob controle. Contudo, há uma liberdade poderosa em saber que estamos nas mãos de um Deus que nos ama profundamente e que conhece o futuro melhor do que nós. Jeremias 29:11 é um lembrete dessa verdade. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus tem uma perspectiva eterna que nós não temos. O que pode parecer bom e desejável para nós hoje pode não ser o melhor para o nosso futuro. Talvez você já tenha experimentado momentos em que Deus fechou portas que você achava serem perfeitas, mas, mais tarde,
Percebeu que ele estava protegendo você de algo que não seria bom. Esse é o cuidado do nosso Pai Celestial. Ele nos protege mesmo quando não entendemos os seus nãos ou esperes. A entrega verdadeira significa dizer: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso exige uma confiança absoluta de que o que Deus tem reservado é muito melhor do que aquilo que podemos imaginar. E essa entrega não deve acontecer apenas em grandes decisões, como uma mudança de carreira ou relacionamento. Deus deseja que entreguemos a Ele todas as áreas da nossa vida, desde as pequenas escolhas diárias até os grandes planos futuros. Portanto, se você deseja conhecer a vontade de Deus, comece entregando os seus planos a Ele. Ore com sinceridade. Senhor, estou diante de Ti com minhas aspirações, mas confio que o Teu caminho é melhor. Guia-me segundo a Tua vontade, e não a minha. Quando fazemos isso, abrimos espaço para que Deus opere em nossas vidas de maneiras que vão além do que podemos pedir ou pensar. Muitas vezes, no processo de buscar a vontade de Deus, nos deparamos com o silêncio. Oramos, pedimos direção, entregamos nossos planos, mas parece que não recebemos resposta imediata. Esse silêncio pode ser desafiador e até desanimador. No entanto, é justamente nesses momentos que Deus trabalha em nossos corações de formas profundas e misteriosas. O profeta Elias nos oferece um exemplo claro de como Deus muitas vezes escolhe se revelar no silêncio. Em 1 Reis 19, Elias experimentou um momento de grande desespero e fugiu para o deserto, buscando um encontro com Deus. Ele esperava encontrar Deus em grandes manifestações, como um vento poderoso, um terremoto ou um fogo avassalador. Mas Deus não estava em nenhuma dessas coisas. Em vez disso, Deus se revelou a Elias em um cicio tranquilo e suave. 1 Reis 19:12. Foi no silêncio que a voz de Deus se fez ouvir. Esse relato nos ensina que, muitas vezes, estamos à espera de sinais grandiosos, de revelações óbvias, mas Deus nos chama a escutar o seu sussurro. No silêncio, Ele nos convida a aquietar nossos corações, a diminuir o ritmo e a buscar sua presença de forma mais profunda. O Salmo 46:10 nos lembra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nesse chamado à quietude, encontramos a paz para confiar que, mesmo quando não conseguimos ouvir claramente, Deus ainda está presente e no controle. O silêncio de Deus não é um sinal de abandono, mas muitas vezes um convite à paciência e à fé. É um tempo de espera que nos ensina a confiar em sua soberania. Em vez de buscarmos respostas imediatas, somos chamados a permanecer na presença de Deus, confiando que Ele fala no tempo certo. Isaías 40:31 nos encoraja com estas palavras: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Durante esses períodos de silêncio, Deus trabalha em nosso caráter. Ele nos ensina a sermos dependentes dele, a descansar em sua fidelidade e a fortalecer nossa fé. É na espera que aprendemos a valorizar mais a sua voz e a reconhecer que, mesmo quando ele parece silencioso, ele está preparando algo maior. Talvez neste exato momento, você esteja atravessando uma fase de silêncio em sua caminhada com Deus. Saiba que Ele está perto, mesmo que não perceba sua voz de imediato. Continue buscando, continue confiando, e no momento certo, Ele falará de maneira clara. Enquanto isso, permita que o silêncio o leve a uma comunhão mais íntima e profunda com o Senhor. Uma das maneiras mais claras e seguras de discernir a vontade de Deus para nossas vidas é por meio da sua palavra. A Bíblia é um guia divino, vivo e eficaz, que fala diretamente aos nossos corações e ilumina o caminho que devemos seguir. O Salmo 119:105 declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa metáfora revela o poder da palavra de Deus para nos guiar, especialmente quando estamos em busca de direção. Muitas vezes, ao enfrentarmos decisões importantes ou ao buscarmos entendimento sobre nosso propósito, tendemos a procurar sinais externos. No entanto,
Deus já nos deu uma fonte confiável e imutável de orientação: a Bíblia. Ela é o padrão que devemos usar para avaliar nossos pensamentos, decisões e desejos. Quando lemos e meditamos nas Escrituras, o Espírito Santo trabalha em nossos corações, trazendo convicção, sabedoria e clareza. Hebreus 4:12 nos ensina que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Isso significa que a Bíblia não apenas nos orienta, mas também nos ajuda a discernir as intenções do nosso coração. Ela nos revela se nossos desejos estão alinhados com a vontade de Deus ou se estamos sendo guiados por nossas próprias vontades. É importante destacar que, enquanto buscamos a direção de Deus, precisamos ter um coração disposto a obedecer ao que a palavra nos ensina. Deus não revela a sua vontade para que possamos analisá-la e decidir se queremos segui-la ou não. Ele nos chama à obediência, pois sabe o que é melhor para nós. Jesus, em João 14:23, nos lembra: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, o amor a Deus é demonstrado por nossa disposição em seguir sua palavra. Outro ponto crucial é que a palavra de Deus nos protege contra decisões precipitadas ou enganosas. Vivemos em um mundo cheio de vozes e influências que podem facilmente nos desviar do propósito de Deus. Contudo, quando nos enraizamos nas Escrituras, somos capacitados a distinguir a verdade do erro e a evitar armadilhas espirituais. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3:16-17, afirma: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Portanto, se você deseja discernir a direção de Deus para a sua vida, comece pela sua palavra. Mergulhe nas Escrituras diariamente, medite nelas e permita que o Espírito Santo revele os princípios e verdades que irão guiá-lo. Deus nunca contradiz a sua palavra, e quanto mais tempo passamos com ela, mais alinhados ficamos com a sua vontade. Saber a vontade de Deus envolve não apenas ouvir sua direção, mas também esperar pelo tempo certo. Um dos maiores desafios que enfrentamos como cristãos é aprender a esperar no Senhor, confiando que o seu tempo é sempre perfeito, mesmo quando parece tardar em nossas expectativas. Vivemos em uma sociedade que valoriza a rapidez e a gratificação imediata, mas o reino de Deus opera em uma lógica diferente, onde o tempo dele reflete sua sabedoria infinita e seu amor perfeito por nós. O Salmo 27:14 nos encoraja a esperar com paciência. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Esperar em Deus exige fé, pois durante esse tempo, muitas vezes não vemos nada acontecendo. No entanto, é justamente no período de espera que Deus trabalha em nós, moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé e nos preparando para aquilo que Ele planejou. A espera pode nos ensinar muitas coisas. Em primeiro lugar, ela nos ensina a confiar plenamente em Deus. Quando não temos controle sobre os eventos e o tempo das coisas, somos forçados a entregar o controle a Ele. Isaías 55:8-9 nos lembra que os pensamentos e caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. O que para nós pode parecer um atraso, na realidade, é a maneira de Deus garantir que tudo esteja no lugar certo, no tempo certo. Vemos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram que esperar no tempo de Deus. Abraão esperou por anos pela promessa de um filho, e durante esse tempo, Deus o ensinou sobre fé e obediência. José passou anos como escravo e prisioneiro antes de ser elevado à posição de governante no Egito, e foi nesse tempo que Deus o preparou para o papel que ele desempenharia. Esses exemplos nos mostram que a espera nunca é um tempo desperdiçado, mas sim um tempo de preparação. Outro aspecto importante da espera é que ela nos protege de tomarmos decisões precipitadas. Quando corremos à frente de Deus, tentando forçar portas que Ele ainda não abriu, corremos o risco de sair de sua vontade
e causar dor ou frustração desnecessárias. O exemplo de Saul, que ofereceu sacrifícios antes do tempo, em 1 Samuel 13, é um lembrete claro de que agir fora do tempo de Deus pode trazer consequências negativas. Ele não esperou que o profeta Samuel chegasse e tomou a situação em suas próprias mãos, desobedecendo a Deus e assim perdendo o favor divino. Portanto, a espera é também um ato de obediência. Quando Deus nos chama a esperar, Ele está pedindo que confiemos nele o suficiente para seguir sua orientação e resistir à tentação de agir por nossa própria conta. E muitas vezes, a espera é acompanhada pela promessa de que, no momento certo, Deus cumprirá o que prometeu. Abacuque 2:3 nos diz: "Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere por ela, porque certamente virá e não tardará." Se você está esperando em Deus por algo hoje, saiba que Ele está no controle e seu tempo é perfeito. Continue confiando, continue orando e permaneça firme na fé. A espera pode ser difícil, mas os frutos que ela gera são sempre para o nosso bem e para a glória de Deus. Uma das maneiras mais claras pelas quais Deus confirma sua vontade em nossas vidas é através da paz. Quando estamos alinhados com os propósitos de Deus, Ele nos concede uma paz que transcende as circunstâncias, uma paz que permanece mesmo em meio a decisões difíceis ou situações desafiadoras. A Bíblia nos diz em Filipenses 4:7: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Essa paz não é meramente a ausência de problemas ou conflitos, mas a certeza de que, mesmo diante das incertezas, estamos exatamente onde Deus quer que estejamos. Quando buscamos conhecer a vontade de Deus e entregamos nossas decisões a Ele, um dos sinais de que estamos no caminho certo é essa paz interior, uma tranquilidade que vem do Espírito Santo, confirmando que estamos andando na direção correta. No entanto, é importante destacar que a falta de paz pode ser um indicativo de que algo não está em sintonia com a vontade de Deus. Se ao tomar uma decisão, sentimos inquietação, dúvidas persistentes ou angústia, isso pode ser um sinal de que precisamos parar e reconsiderar nossos passos. Colossenses 3:15 nos instrui: "Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração." Ou seja, devemos permitir que a paz de Deus seja o juiz que nos guia nas nossas decisões. Mas como reconhecer essa paz? Ela se manifesta como uma confiança calma, um senso de segurança, mesmo quando a estrada à frente parece incerta. É o oposto da ansiedade ou do desespero. Quando estamos na vontade de Deus, ainda que haja desafios, há uma certeza de que Ele está no controle e de que podemos confiar em sua orientação. É o tipo de paz que o apóstolo Paulo experimentou quando, em meio a prisões e perseguições, ele ainda podia dizer: "Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância." Filipenses 4:11. Sua paz não dependia das circunstâncias, mas de sua confiança na soberania de Deus. Essa paz também pode servir como confirmação, quando estivermos diante de várias opções e não soubermos qual escolher. Talvez todas pareçam boas, mas a paz de Deus guiará nossos corações para a escolha que está mais alinhada com a vontade dele. Portanto, quando você estiver em dúvida, ore e peça a Deus que lhe conceda essa paz que guarda e protege. Ele não deixará de guiar você, e a paz será o sinal de que está no caminho certo. Se você está buscando a vontade de Deus para a sua vida e sente essa paz ao tomar uma decisão, siga em frente com confiança. Mas, se a inquietação persiste, talvez seja a hora de esperar mais um pouco ou reconsiderar. Lembre-se, Deus é um Deus de paz, e Ele deseja que essa paz reine em nossos corações à medida que seguimos seu plano. Faça agora uma oração comigo. Se possível, curve a sua cabeça e se entregue ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, eu venho à Tua presença neste momento, reconhecendo que Tu és o autor e sustentador de todas as coisas. Hoje eu clamo por Tua direção e sabedoria sobre a vida desta pessoa que está aqui diante de Ti, buscando conhecer a Tua vontade. Sabemos, Senhor, que Tu tens um plano perfeito para cada um de nós, e é o Teu desejo que caminhemos conforme os Teus propósitos.
Pai, eu oro para que, neste momento, o Senhor abra os olhos espirituais dessa pessoa e a encha com o discernimento que vem do Teu Espírito Santo. Que, em meio às dúvidas, ela possa sentir a Tua paz, aquela paz que excede todo o entendimento, e que seja essa paz o guia em suas decisões. Que cada passo que ela der seja um reflexo da Tua vontade, e que ela tenha plena confiança de que o Senhor está com ela em todos os momentos. Peço, Senhor, que ela tenha o coração aberto para entregar a Ti todos os seus planos. Ajuda-a a confiar plenamente no Teu tempo e na Tua maneira de agir, sabendo que os Teus pensamentos são mais altos que os nossos. Quando o silêncio parecer prolongado, que ela possa lembrar que Tu és um Deus que trabalha em cada detalhe, mesmo quando não conseguimos perceber. Dá a ela paciência para esperar o Teu tempo e a fé para saber que no momento certo, tudo se alinhará conforme os Teus planos perfeitos. Senhor, protege essa pessoa de todo engano, de decisões precipitadas ou caminhos que não são da Tua vontade. Guarda o seu coração contra as distrações que tentam desviá-la do propósito que o Senhor estabeleceu para a vida dela. Assim como fizeste com Davi, dá a ela um coração disposto a Te buscar em todas as circunstâncias, sabendo que cada escolha feita na Tua presença trará frutos de vida e paz. Pai amado, se há algo que está impedindo essa pessoa de ouvir claramente a Tua voz, seja medo, dúvida ou qualquer outro obstáculo, eu oro agora para que, em nome de Jesus, essas barreiras sejam removidas. Que ela possa ouvir claramente o Teu sussurro em seu coração. E que essa certeza traga confiança e segurança para seguir o caminho que o Senhor traçou. Eu Te agradeço, Senhor, por estar sempre disposto a nos guiar e por nos amar o suficiente para nos corrigir quando necessário. Sei que o Senhor não permitirá que os Teus filhos se percam, pois o Teu amor é fiel e eterno. Que esta vida seja conduzida pelo Teu Espírito Santo e que, dia após dia, ela cresça em intimidade e confiança em Ti, sabendo que tudo está nas Tuas mãos poderosas. Em nome de Jesus, eu declaro direção, clareza e paz sobre essa vida. Que o Senhor a abençoe e a guie hoje e sempre, conforme o Teu plano perfeito. Amém.